Queridos irmãos e irmãs, tempo de advento, de expectativa, de espera, de preparação. Nos primeiros 2 domingos do tempo do advento, a igreja alimenta a nossa fé na segunda vinda de Cristo. E no terceiro e no quarto domingo do advento, a igreja focaliza na memória da primeira vinda, da encarnação do Filho Eterno do Pai, que se fez humano e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus nos ensina que aqueles homens e mulheres como nós, que temos fé em Cristo e que cremos na sua primeira vinda, e que cremos na sua presença entre nós, somos chamados a esperar de uma forma ativa, dinâmica, propositiva, a sua vinda definitiva. O dia do Senhor virá como ladrão, diz a segunda leitura. E se nós cremos em Cristo, se nós perseveramos no seu caminho, o que o Senhor nos pede? O que Deus espera de nós? E aí então, nós temos o Evangelho segundo Marcos, a segunda leitura da segunda carta de São Pedro, que com palavras diferenciadas afirmam: é preciso a conversão. E é preciso a conversão porque Deus não deseja que ninguém se perca. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. O desejo do Pai é que nenhum de seus filhos e filhas se perca. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele faz tudo o que está ao seu alcance para nos conquistar, para nos seduzir no seu amor misericordioso. Ele utiliza de todos os meios que estão ao seu alcance para despertar em nós o desejo do nosso encontro com Ele, de uma vida dirigida e regida pela sua palavra, pelo seu ensinamento. Por isso, se nós temos consciência disso, nós oramos pela nossa conversão e pela conversão do mundo inteiro. E quando nós oramos pela conversão, nós não selecionamos grupos. A oração pela conversão, segundo o desígnio de Deus, deve ser uma oração universal, para que todo homem e toda mulher, em algum momento da sua vida e da sua história, esbarre com Deus, se encontre com Ele. Como? Deus sabe. Quando? Deus sabe. E nunca um discípulo ou uma discípula de Cristo se alegra porque alguém está no caminho da perdição. Nunca nós podemos celebrar o pecado do outro. Nós não podemos desejar a perdição de ninguém, nem daqueles que são inimigos de Cristo e da sua igreja. Porque o Pai, e a palavra deixa bem claro hoje, não quer que nenhum de seus filhos se perca.
E se essa é a vontade de Deus, deve ser também a nossa. Tendo isso claro, o desejo e o chamado da conversão, e João Batista diz, batizava num batismo de penitência e de conversão, e muitas pessoas iam ao Rio Jordão para encontrar João o profeta. Mas João recorda a profecia de Isaías: é preciso endireitar o caminho do Senhor, é preciso abaixar as montanhas e aterrar os vales. E eu me lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei aqui no Brasil, era criança, e a gente ia de férias para a praia, meus pais nos levavam, e era extraordinário, para nós que somos chilenos, que o sol nascia às 5 da manhã. Isso é uma coisa extraordinária, que os brasileiros não se dão conta. Mas a gente que vem do outro lado dos Andes, e que tem 7.000 metros de cordilheira, para que o sol ilumine a nossa pátria do outro lado dos Andes, o sol precisa estar muito alto. Amanhece muito tarde. Lá no Chile tudo começa mais tarde, porque ninguém acorda de madrugada ou com o sol ainda não visto no horizonte. E aqui no Brasil, 5 da manhã, em verão, você já tem o sol brilhando sobre essa terra. E aí eu entendi, meditando a palavra, como é importante aterrar as montanhas e os vales. Porque se as montanhas são altas, o sol não ilumina na primeira hora, ilumina mais tarde, e a gente já perde parte do dia. Ouçamos a palavra do profeta. É preciso abaixar as montanhas, é preciso aterrar os vales, para que quando o sol nasça, sejamos imediatamente iluminados por ele. Conversão para a prática da justiça, para a prática do amor. E aí vocês podem me perguntar, mas padre, nós somos tão frágeis. E de fato somos. E é bom reconhecer a fragilidade. Uma das coisas mais estúpidas na vida humana é não reconhecer que somos frágeis, que somos vulneráveis. E se tem uma coisa que essa pandemia está nos ensinando, e está convencendo aqueles que arrogantemente não reconheciam a sua fragilidade, a nossa vida sempre esteve na mão de Deus. Mas neste tempo de pandemia, a gente tomou uma maior consciência que de fato a nossa vida está nas mãos de Deus. E isso é libertador. Isso transforma a nossa vida. Isso nos dá uma alegria profunda. O que pode haver de melhor, queridos irmãos e irmãs, do que ter a consciência clara de que nossa vida está nas mãos de Deus? Porque nós não poderíamos estar em melhores mãos. Nenhuma mão e nenhum coração pode nos oferecer algo maior do que o coração de Deus, do que as mãos de Deus. Mas para viver esta conversão, nesta fragilidade, como nós podemos viver? Então, o testemunho de João Batista: eu batizo com água, mas virá aquele
depois de mim, que é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. E esta é a boa nova que nós cristãos portamos no nosso coração, que nós portamos na nossa vida. Nós não somos homens e mulheres abandonados, nós não somos filhos bastardos, nós somos filhos de Deus em Cristo, que veio uma vez e virá uma segunda. E o Espírito de Deus que nós recebemos no nosso batismo é a força divina em nós, capaz de nos fazer perseverar neste caminho de conversão, numa transformação que não é apenas um dia. Infeliz do cristão que acha que se converte num dia. Isso não é verdade, nunca foi e nunca será. E infeliz o cristão que diz: eu já sou convertido. É digno de pena, porque nós terminaremos o nosso processo de conversão no dia em que ressuscitarmos dos mortos, pela graça e pela misericórdia de Deus, na força do Espírito Santo que habita em nós. Então, queridos irmãos, nesse segundo domingo do Advento e nesta semana do Advento, a palavra nos diz: aplainar as montanhas, endireitar as estradas, porque o Senhor vem e Ele precisa nos encontrar de pé, de frente para Ele, para que a sua luz nos ilumine, para que a sua força renove a nossa fragilidade, nos ajude a vencer a fragilidade, para que o Espírito de Deus infunda de forma permanente em nós o amor divino, e nós sejamos os filhos e as filhas de Deus, que compreendemos que o único caminho possível para nós é amar o próximo, e que no amor ao próximo nós acolhemos o Senhor que vem. E isto é motivo de alegria. E mesmo num tempo tão difícil como nós estamos vivendo, nós temos uma razão para esperar e perseverar no amor divino. Como o salmista diz: a verdade e o amor se abraçarão, da terra brotará a fidelidade e a justiça andará nos nossos caminhos. Quem é capaz de gerar fidelidade, amor, justiça? O Espírito de Deus que habita em nós. Um dos grandes dramas dos católicos do nosso tempo é que ignoram esta verdade fundamental da nossa fé e vivem como se fossem desabitados. E isto é uma tragédia, porque nós temos um tesouro dentro de nós, somos ricos da vida divina e vivemos como miseráveis, rastejando por este mundo, buscando aquilo que nunca receberemos, a não ser de Deus, nosso Pai, e do seu Filho que vive no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, nesta confiança profunda de que o Senhor cumpre as suas promessas, de que Ele é fiel, porque é amor e misericórdia, nós podemos fazer este caminho, ir ao encontro do Senhor. Ele nos chama, mas Ele também vem a nós. Para nós não é mais uma promessa, é algo já cumprido que Deus nos deu.
recordar na segunda parte do Advento, no terceiro e quarto domingo do Advento, a encarnação de Deus, do seu Filho, no ventre da Virgem Maria, é celebrar uma promessa já cumprida, porque nós somos habitados pelo Espírito Divino. Se tem alguém aqui que vive como filho bastardo, não saia desta igreja e desta missa de hoje sem pedir a Cristo que renove na sua vida esta presença extraordinária da graça do Espírito de Deus. Não volte para sua casa sem fazer esta súplica, esta oração. Que esta missa, que esta palavra que ouvimos e que o corpo de Cristo que vamos receber seja fonte desse Espírito Divino e renove em nós o que tanto desejamos, a vida divina. Que assim seja. Amém.